Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo Gomes, sejam bem-vindos ao canal Disco de Ouro. E nesse vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre um dos álbuns mais importantes da história da música, um dos meus favoritos também. E é um álbum que nesse ano de 2025 está completando aí 50 anos de lançamento, que é o grande clássico do Queen, A Night at the Opera, de 1975. Isso aqui é um álbum indispensável para qualquer um que goste de música, que goste de rock. E eu vou dar um panorama geral aqui sobre o álbum, contar algumas histórias dele que eu vi em documentários, nas biografias da banda, e dar minha opinião geral aí sobre cada faixa e o que eu penso sobre esse disco maravilhoso. Mas antes disso, vou pedir já de uma vez a sua inscrição aqui no canal, que a gente está chegando a 500 inscritos, então se inscreva, chega mais, que toda segunda-feira tem vídeo e toda quinta-feira tem YouTube Shorts. Já vou pedir para deixar o seu like logo no início, porque ajuda demais na divulgação e para que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos, beleza? Então vamos falar aí do Night at the Opera. Antes de falar desse álbum, eu vou só dar um breve contexto para vocês entenderem qual era o momento da banda naquela época. O Queen se formou ali em 1971 como uma banda fixa de 4 integrantes que se mantiveram na banda ao longo de toda a formação de estúdio da banda, né? Então em 71 entrou o baixista John Deacon e a banda se estabeleceu com o John no baixo, Freddie Mercury na voz, Roger Taylor na bateria e o Brian May na guitarra. Eles começaram a gravar ali, fazendo suas composições, tiveram um período difícil inicial para conseguir um contrato, mas em 73 saiu o primeiro álbum do Queen, que é o Queen 1, que hoje a gente reconhece que é um grande disco, uma estreia excelente para a banda, né? Mas na época passou um pouco batido, não fez tanto sucesso assim. Hoje a gente já reconhece que é um grande álbum, inclusive está sendo até relançado agora com um remix, né? Regravaram ali a bateria, parece, e eu gosto bastante do álbum. Mas foi no ano seguinte, em 1974, que o Queen obteve ali o seu sucesso finalmente, né? O seu sucesso mundial, que foi o ano que eles lançaram 2 álbuns de estúdio incríveis, que é o Queen 2, que é um álbum quase que conceitual, porque é dividido em 2 metades ali, né? Uma metade mais esperançosa, a outra segunda metade com músicas mais obscuras. Depois eu faço um vídeo só desse álbum aqui, que ele é interessantíssimo, tem várias camadas aqui, né? Muito, assim, as músicas profundas, né? Bem teatrais mesmo, daquele jeito que só o Queen sabe fazer. Essa foto aqui da capa, inclusive, virou famosa, virou um clássico, né? Foi até imitado aí no clipe da Bohemian Rhapsody, mas é um disco excelente, mas não foi esse álbum aqui que trouxe o sucesso mundial do Queen, foi o álbum seguinte, que é o terceiro álbum de estúdio da banda, que é o Sheer Heart Attack, de 1974, que é um clássico do glam rock, né? Desse rock glamuroso, inglês, cheio ali de grandiosidade, de pompa, né? Um álbum excelente. E a segunda faixa desse álbum aqui, que é a Killer Queen, foi o primeiro hit mundial do Queen. Uma música famosa, que teve ali um videoclipe, que passou muito na época. Inclusive, a banda foi até para o Japão fazer turnê nesse ano aqui, por conta desse álbum. Então, foi um grande sucesso. Mas, o que aconteceu? E aqui começamos a entrar na história do Night at the Opera, do ano seguinte. Esse álbum aqui, apesar de ter gerado reconhecimento, fama, sucesso para a banda, mostrou para eles também um problema sério que eles estavam tendo na época de empresariamento e principalmente um problema financeiro, porque apesar do sucesso e do reconhecimento, o Queen percebeu, os integrantes da banda perceberam que eles estavam quebrados financeiramente. Então eles estavam fazendo sucesso, viajando, lotando show e tudo, mas eles não estavam vendo o dinheiro aparecer de nenhuma forma, então não estavam conseguindo se bancar direito, aquela coisa, né? Foi então que eles começaram a desconfiar que eles estavam sendo extorquidos pela gravadora, pelos empresários da banda na época. Inclusive, uma história particular disso é que o Roger Taylor conta que ele começou a desconfiar que tinha algo errado quando ele viu que um dos executivos da gravadora, naquela época do lançamento do álbum, tinha comprado para ele um Rolls Royce, né? E a banda ali, totalmente quebrada, foi aí que ele desconfiou. E realmente era o que estava acontecendo. A partir disso, eles conseguiram ali dar uma virada e mudaram ali os contratos da banda, romperam com o empresário antigo de vez. O Fred Mercury ficou muito irritado com isso, inclusive, né, assinaram um contrato ali com o John Reid, que é uma figura importante também, empresariou o Elton John. Mas eles assinaram esse novo contrato, mudaram ali o direcionamento empresarial da banda e resolveram que esse era o momento perfeito de lançar o melhor álbum possível. Ou seja, o Night at the Opera, que é o disco de 75, que eu vou falar aqui hoje, foi a virada de chave do Queen, foi o momento mais importante. Foi quando eles falaram, beleza, agora rompemos com aquele nosso passado, já temos o sucesso, agora nós vamos nos provar para o mundo de verdade, né? E foi exatamente o que aconteceu. Em 75 eles entraram, até retrata isso no filme biográfico do Queen, né? Eles entraram numa fazenda lá no sítio para fazer as composições, ficaram lá por um tempo, e saíram ali músicas absolutamente geniais que eu vou explorar aqui nesse vídeo. O processo de gravação do álbum foi extremamente complicado também. Por quê?
Esse álbum aqui, até o momento, foi um dos álbuns mais caros que já foi produzido em todos os tempos. Assim, talvez o mais caro, porque não é um álbum simples, não é só uma banda de rock ali tocando. Tem muitas camadas aqui, muitas camadas de tudo. Então, assim, centenas de camadas de voz, de guitarra, de efeitos. São coisas aqui, até o Brian May conta num documentário no YouTube, que tem coisas nesse álbum aqui que ele escuta e ele não faz ideia de como eles conseguiram fazer isso na época, porque a gente está falando de 1975, certo? Então na época não tinha computador, era tudo gravado analogicamente com fita, e as fitas eram manualmente coladas uma na outra ali com um adesivo, né? Então, cara, é uma loucura para gravar esse álbum aqui com a ambição toda que a banda tinha naquela época, né? Mas acabou dando certo, eles utilizaram diversos estúdios diferentes para gravar, mais de 6 estúdios. Torraram fita demais, chegou a acabar a fita em vários momentos, mas eles conseguiram aí um resultado absolutamente espetacular, que é, para mim, um dos melhores álbuns do mundo, se não for o melhor, né? Eu fico tranquilo em ouvir que esse é o melhor álbum de rock da história, porque por mim já foi por muito tempo. Então, o resultado todo mundo já sabe qual foi. A banda de fato se provou e foi a partir daqui que eles subiram para um nível que eles não precisariam mais se preocupar com quem estaria empresariando a banda, qual seria a gravadora, não precisava se preocupar mais com dinheiro nem com nada. Tamanho foi o sucesso desse álbum, especialmente do single desse álbum, que foi a música mais importante da história do Queen, uma das mais importantes da história da música, que é Bohemian Rhapsody, minha música favorita, inclusive. O que aconteceu? Inclusive, isso é uma história engraçada, que deu uma briga homérica dentro do Queen por conta desse single. Todos eles concordaram que o primeiro single do álbum tinha que ser uma música muito forte e concordaram que Bohemian Rhapsody seria a escolha perfeita. Mas pro lado B do single, né, que estaria no outro lado do disco, houve uma tremenda briga, porque inicialmente a escolha da banda para o lado B seria The Prophet Song, que é uma música do Brian May, que está nesse álbum aqui. Mas eles tinham o costume de fazer, o Roger Taylor, na verdade, que é o baterista, tinha o costume de compor umas músicas de rock um pouco mais animadas, assim, com aquela pegada jovial dele, falando da vida de jovem, aquela coisa mais clássica do rock dos anos 50, anos 60. Né? E ele fez justamente uma música dessa para esse álbum aqui, que é a terceira faixa, I'm in Love with My Car, que ele tá falando ali do carro dele, né, da curtição e tudo. E é uma música muito boa, muito grandiosa, com os vocais rasgados e agudos do Roger Taylor, né, aquela guitarra, assim, um refrão bem memorável. E aí ele bateu o pé na época que ele queria que essa música I'm in Love with My Car fosse o lado B do single Bohemian Rhapsody. Mas os outros integrantes não estavam concordando porque já tinha sido decidido que seria The Prophet Song, que é uma música muito mais longa, mais complexa. Né? Mas ele bateu o pé e falou, não, tem que ser a minha música, tem que ser. Foi aí que ele fez uma birra tão grande, ele chegou até a se trancar dentro do estúdio de gravação na época e falou que só ia sair de lá quando eles decidissem que a música dele seria o lado B do single. Mas acabou sendo, né, tamanha a insistência dele, e isso não teve nenhum impacto negativo, inclusive foi bom para a banda, porque é uma grande música também. Mas o que realmente chamou a atenção foi Bohemian Rhapsody, e eu vou explorar ela um pouco mais daqui a pouco. Então, falando aí sobre cada música desse álbum. O álbum abre com uma música do Freddie Mercury que é espetacular, que é a Death on Two Legs. Né? O que é essa música aqui? É ele assim, descarregando toda a raiva, todo o ódio que ele tava no coração por conta daqueles problemas financeiros que eu falei com vocês. Então a música é ele xingando mesmo o antigo empresário da banda, assim, diretamente, sabe? Então, muita raiva aqui na letra, né? Foi uma decisão do Freddie deixar isso. Às vezes até assustou um pouco os outros membros da banda. O Brian May fala que ele ficou meio receoso com o quão incisivo o Fred estava sendo, mas acabou sendo assim mesmo e é uma música incrível. Tem um riff maravilhoso aqui, um grande, grande riff, que é um riff do Fred Mercury, que ele toca no piano, mas que foi transferido também para a guitarra do Brian May, que ficou assim sensacional o resultado. Uma música muito enérgica, assim, com esse riff que fica na cabeça, as linhas vocais assim são ameaçadoras, né? Muita harmonia vocal, então é uma faixa maravilhosa para abrir o álbum. Tem toda aquela ambientação inicial, né, para você entrar ali na onda do disco e é uma abertura perfeita, na minha opinião. Temos aí como segunda faixa Lazing on a Sunday Afternoon, que eu adoro também, é uma música muito mais simples, curtinha a música, e é uma música também do Freddie Mercury, que ele toca ali no piano e canta uma letra um pouco mais bucólica, digamos assim, que é ele falando mais ou menos como era um dia normal na vida dele, ali passeando no domingo, no parque, e assim, falando sobre os afazeres, os hobbies deles ali,
numa tarde de domingo. E é uma música assim muito, muito cativante porque tem aquela teatralidade do Fred Mercury, que ele fazia aquelas passagens de piano bem alegrinhas assim, mas ao mesmo tempo quase que sarcásticas. Então é uma ambientação muito legal que ele fez nessa música aqui. Então compôs muito bem a atmosfera do álbum. Outra coisa importante para falar sobre esse disco é justamente isso, cara. As músicas elas são muito diferentes entre si. O que faz desse álbum um álbum eclético, porque você tem no Queen 4 grandes compositores, não é só uma pessoa compondo, e cada um compõe músicas muito diferentes. Então, quando você ouve a obra por completo, fica ali eclético, fica variado e o resultado é sempre fenomenal. Terceira faixa do álbum aí é a I'm in Love with My Car, que eu falei agora há pouco, que é o single, do lado B do single, né? Música do Roger Taylor ali. É bem rock and roll mesmo, cara, cheia de energia e não tem muito o que falar, né? Música muito, muito boa. E aí vem em quarto lugar uma balada romântica, que é uma música do John Deacon, que ele compôs para a esposa dele na época, que é a You're My Best Friend. Uma música bonita demais, linda mesmo, tanto harmonicamente, melodicamente, quanto a letra ali é extremamente romântico, né? Ele fala ali da mulher dele, dizendo que é a melhor amiga dele, que realmente a ama, que sempre quer a ter do lado dele. Enfim, é uma música muito, muito bonita e se tornou um grande clássico também, porque tem um clipe muito bom da música. Temos aqui em quinto lugar, agora sim eles começam a transcender, porque em quinto lugar nesse álbum você tem 39, que é uma música do Brian May, que é praticamente a história do filme Interestelar, né? Só que feita em 1975. O Brian May, para quem não sabe, ele é astrofísico, e essa música aqui, já na época, ele já tinha um interesse muito grande por essa área, e ele compôs narrando ali uma dessas missões espaciais na qual o astronauta iria viver um período de tempo completamente diferente das pessoas que estão aqui na Terra. E quando ele se reencontra com a sua família, eles têm idades diferentes ali. Então, a passagem do tempo, né, foi muito diferente, igual acontece no filme Interestelar. Então, o cara ali fez isso já na época, essa viagem muito louca na letra. E musicalmente falando, é assim, incrível mesmo, porque ele toca aquela viola, né, de 12 cordas, e é bonito demais de você ouvir os riffs que ele faz ali. E ele mesmo canta a música, né? O Brian May comanda ali os vocais da 39. Então um refrão assim grudento demais, uma música simplesmente maravilhosa mesmo. Em seguida vem Sweet Lady, que é uma das músicas assim que não é tão famosa, tão grande do álbum, mas é bem legal. Tem umas passagens de guitarra ali, uns riffs que são cheios de energia, assim, tem um punch, né? A bateria pesa também junto com o riff, então é uma música muito boa também, Sweet Lady. A próxima faixa, já aí vem uma das loucuras do Fred Mercury, que é Seaside Rendezvous, que é mais ou menos na linha da Lazy on the Sunday Afternoon, que é a segunda faixa, também com o pianinho ali, mais alegre, uma música dançante, mas com um quê a mais ali na teatralidade, né? Porque ele usa uns efeitos vocais ali, que inclusive foram você vai ver o documentário sobre o álbum, você vai ver que é muito interessante como eles gravaram, né? Para fazer o efeito da voz mais funda, eles pegam e captam o som como se cantasse dentro de uma lata, né? Uma lata vazia, assim, capta só o eco. Então, assim, usaram várias técnicas diferentes para gravar as vozes aqui e o resultado foi uma música muito, muito boa, que é essa Seaside Rendezvous também. É, a próxima faixa é a The Prophet Song, que é uma grande música do Brian May. Essa música aqui já é na pegada um pouco mais progressiva, uma música mais longa e mais experimental. O que eles fazem aqui, que é muito, muito diferenciado, é um verdadeiro túnel vocal que o Fred Mercury criou aqui, com essa sobreposição, com essas camadas, né? Que a gente fala overdubbing na música, que é quando você grava uma faixa vocal e depois sobrepõe com outra, sobrepõe com outra, sobrepõe com outra e faz esse sanduíche imenso de camadas de voz, né? Foi o que ele fez aqui. Então é um túnel mesmo. Você vai ouvindo, tem as vozes alternando do lado direito, do lado esquerdo, e a voz te envolve de tudo que é lado, e vai. E tem uma parte da música, deve ficar uns 2, 3 minutos só de voz, né? Só o Fred Mercury fazendo os vocais ali, como um coral só dele com ele mesmo. Então é absurdo o que ele fez aqui nessa música, e é uma música que tinha que ser muito mais reconhecida do Queen, que é uma coisa sensacional. Essa música ela transita perfeitamente, inclusive, para um dos maiores clássicos da banda, que é Love of My Life, que é uma balada romântica bem melancólica e que o Fred Mercury compôs na época, porque ele estava se separando da noiva dele, que é a Mary Austin. Na época ali, com aquela vida de turnê, ficou meio insustentável o relacionamento deles e eles resolveram se separar, e essa música fala justamente sobre os sentimentos dele diante dessa separação, né? Se tornou um clássico ali no Rock in Rio de 85, mas essa versão aqui é a de estúdio oficial, né, de 10 anos antes daquele show. Então muita gente não conhece essa versão de estúdio, que é maravilhosa em todos os sentidos.
A transição de Prophet Song para Love of My Life, cara, é incrível mesmo. Né? Você vê ali o piano bem tímido e aí troca para um violão bem acústico, né? E a música vai te levando para aquele caminho, você começa a reconhecer aquelas notas e quando você percebe já está em Love of My Life. E você se emociona ali quando você reconhece a música, né? Então isso aqui é coisa de outro mundo mesmo, na beleza melódica, harmônica, de tudo que é forma possível. A próxima música aqui, já caminhando para o final do álbum, é uma música do Brian May, que ele toca um ukulele, que é aquele violãozinho bem pequenininho, né, da música havaiana, que se chama Good Company. Essa música aqui é legal. O Brian May ele fala que esse som do ukulele remete muito à infância dele. Originalmente ele compôs a música no banjo, mas no estúdio ele resolveu tocar um ukulele mesmo. E é uma música assim bem alegrinha mesmo, bem pra cima, né? E nostálgica, com essa pegada nostálgica, tanto que ele fala que lembra da infância dele com a música. E ela serve muito bem para ser uma transição para a próxima música, que é a maior de todas. Ela termina ali com umas notas meio tensas na guitarra, e aí vem um ponto muito importante que eu gosto de ressaltar aqui: a diferença imensa que é você ouvir uma música solta e ouvir essa mesma música dentro de um álbum. Isso acontece com a Bohemian Rhapsody nesse álbum aqui, na área de ópera, porque a gente está acostumado a escutar a música, né, Bohemian Rhapsody solta, começando com aquele coral todo ali, né, vai para o verso, que é quase uma balada, depois tem solo, depois fica pesado, enfim. Mas quando você ouve essa música, Bohemian Rhapsody, dentro do contexto do álbum, é outra experiência completamente diferente. Por quê? Porque ela fecha o álbum. Depois dela tem uma musiquinha, mas é mais uma vinheta para finalizar. Mas ela é a última canção mesmo que contém nesse álbum aqui. Né? Então, quando você ouve Bohemian Rhapsody, você já ouviu todo aquele álbum anterior, todas as faixas aqui que eu já falei, já entraram ali na sua cabeça. E você já está, entre aspas, assim, cansado, esperando o final do álbum quando ela vem, né? E você ouve aquele momento grandioso do piano que abre a música. E aquilo ali, quando você ouve no álbum, tem um sentimento mais de conclusão do que de introdução, que é o que a gente sente quando a gente ouve a música solta. Então é outro papo. Ouçam esse álbum e quando chegar na Bohemian Rhapsody, vocês vão reparar a diferença brusca e como vocês vão apreciar muito mais essa música dentro do contexto do disco. Enfim, Good Company transita aí para Bohemian Rhapsody, ela abre com aquele coral e é como se você estivesse assistindo mesmo uma peça de teatro, um espetáculo aí se finalizando. Essa é a vibe que esse álbum transmite. Porque quando entra Bohemian Rhapsody, tem aquele coral inicial e vem aquele grande momento do piano, que ele abre com aquele riff famoso, quando ele vai cantar Mama Just Killed the Man, aquilo ali, cara, bate de uma forma que é quase épico, né? É como se você estivesse ouvindo um pedaço da história grandiosa ali da música sendo feita. E realmente é isso. A música transita e todo mundo já sabe como ela vai, cheia de passagens diferentes, tem parte de ópera, tem solo, tem a parte pesada, fecha lindamente. E aí, depois da Bohemian Rhapsody, você tem uma pequena vinheta que fecha o álbum, que é justamente o hino nacional da Inglaterra. Então, para fechar aí com chave de ouro, para mostrar qual é a identidade do Queen de forma perfeita, né? É o hino da Inglaterra tocado ali na guitarra, mostrando aí toda essa pompa do Queen, toda essa grandiosidade de uma banda inglesa, que eles sabem que são grandiosos, eles sabem que são com toda aquela elegância, né, londrina da banda. Fecha aí o álbum brilhantemente com God Save the Queen. Então é um álbum totalmente indispensável. Quem não conhece, escute. Pode começar desse álbum aqui a ouvir Queen, se você não conhece. O Queen, infelizmente, é uma banda que sofre com o mal das coletâneas. Né? As pessoas escutam mais, principalmente aqui no Brasil, as coletâneas. Então, Greatest Hits 1, 2 e 3, né? É o que o pessoal mais conhece, tem as músicas soltas. Mas quando você pega o álbum do Queen para ouvir, você vê músicas ali maravilhosas que você não conhecia. E esse álbum aqui é o melhor de todos, sem dúvida nenhuma. Como um todo, é uma obra perfeita, uma obra-prima mesmo. E ele foi sucedido por outro álbum igualmente maravilhoso, que eu posso falar depois aqui no canal, que é o A Day at the Races. Você vê que tem até uma continuidade aí, né, com os nomes. A Night at the Opera e A Day at the Races, eles se parecem, né, as capas são meio que invertidas ali. Por sinal, a capa do álbum foi desenhada pelo Fred Mercury, que ele desenhou os signos de cada um dos membros da banda e com a letra Q de Queen no meio. Então foi uma arte que ele mesmo fez, ele fazia faculdade de design, né? Então ele teve aí essa manha de fazer a logo da banda, que se tornou a capa do álbum. Então assim, álbum indispensável, maravilhoso, clássico eterno na área de ópera do Queen foi o assunto de hoje. Deixa aí nos comentários do vídeo o que você pensa desse álbum, qual a sua música favorita, se você não sabia de alguma dessas coisas que eu falei, e deixa aí a sua opinião mesmo, né, sobre o álbum, sobre cada uma das músicas, e agradeço demais a audiência de cada um de vocês e até semana que vem.